Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva aqui pela TV Candidez, também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Mateus, missionário da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Uma alegria, mais uma vez, estar com você para podermos partilhar junto essa palavra viva, essa palavra que é capaz de transformar a nossa vida. Estamos vivendo um tempo novo na igreja, o tempo do advento. Nos adentramos aí, nessa primeira semana do tempo do advento, o advento que significa, que vem da palavra vinda, ou seja, é um tempo de se preparar, um tempo de esperar, porque o Messias, o Salvador, o Redentor está por vir. Então, que nesse dia nós possamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, esse Deus que se importa conosco. O tempo do advento nos ensina isso. Nós estamos à espera de um Deus, à espera do Deus que se fará carne, no tempo do Natal, para estar conosco. É um Deus que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos. Portanto, clamemos sobre nós o Espírito Santo de Deus para iluminar a nossa inteligência, para iluminar o nosso coração, para que nós estejamos de prontidão para esperar o menino Deus. Vamos pedir então ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo nesse dia, nessa sexta-feira, nessa primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós e valei-nos. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Sim, Deus se importa conosco. Deus, Ele se preocupa conosco. E é isso que nós vamos partilhar hoje, nesse tempo do Advento, nessa primeira semana do tempo do Advento, que se iniciou no domingo passado, no primeiro domingo do Advento. Vamos ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31. Então acompanhe comigo aí na sua palavra, na sua liturgia, aí no seu smartphone, onde você tem a possibilidade de acompanhar a leitura para ouvir o que o texto nos diz nesse dia, nesta sexta-feira, nesse dia de São Francisco. Lembrei aqui agora, dia de São Francisco, memória de São Francisco Xavier, grande santo da igreja, grande missionário jesuíta, foi um dos, ali junto com o Santo Inácio de Loyola, aqueles que fizeram com que os jesuítas fossem pelo mundo inteiro para evangelizar, para ensinar a palavra de Deus, para educar a tantos, a fazer tantos cristãos pelo mundo. Então vamos também pedir a intercessão de São Francisco Xavier para que também interceda por nós nesse dia e que a igreja faça memória da sua santidade. Vamos ler então aí o Evangelho, no capítulo 9 de São Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: "Tende piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, que as palavras do Santo Evangelho possam iluminar os nossos passos, possam conduzir a nossa vida, o nosso caminho, por onde quer que nós formos, para que essa palavra de fato transforme o nosso viver, transforme e de maneira concreta sejamos
verdadeiras testemunhas do Evangelho, da Boa Nova, dessa boa notícia, né, que o Senhor traz a nós nesse dia. Primeira coisa que nós vamos partilhar, que podemos meditar, é que essa pergunta de Jesus, que é uma pergunta para nós, a meditação da palavra, a Léxio Divina, essa leitura orante da palavra, essa leitura em espírito de oração, tirando a lição para a nossa vida, toda pergunta que Jesus faz, ela é para nós também, não só para aqueles dois cegos, né, que gritavam, tem de piedade de nós, filho de Davi, mas Jesus está perguntando para nós. Jesus está, principalmente nesse tempo do advento que nós adentramos, Jesus está perguntando: vós acreditais que eu posso fazer isso? Vós acreditais que eu vim, que eu virei, que eu me encarnei, que eu sou o Verbo encarnado, Deus encarnado, o Verbo eterno que veio a esse mundo para a sua salvação, que pode te curar, que pode te salvar, que veio para te redimir de todo o pecado? Jesus está perguntando, Jesus está fazendo essa pergunta para nós. É isso que me salta aos olhos nesse dia, nessa sexta-feira. Então, o eterno, ele se fez temporal. Ele se fez temporal e o invisível se fez visível. Olha que fantástico, né? Essa citação. O eterno fez-se temporal e o invisível visível, a fim de manifestar aos homens que o seu amor não é diferente, mas chega ao extremo de esvaziar-se de suas prerrogativas para, na sua carne, tomar parte nas nossas dores. Que fantástico! Deus não é diferente. Deus não é diferente. Nós estamos nesse tempo do advento e temos a alegria de comemorar hoje, né? Toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia de São Francisco Xavier, mas também primeira sexta-feira do mês, onde nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus, toda primeira sexta, né? E nesse dia 3, não é diferente. Nós estamos também celebrando, né, essa sexta-feira do Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, nós nunca devemos esquecer que nesse ambiente de advento, nesse tempo de advento, né, nós, de maneira particular e muito distinta e, vamos dizer, específica, Deus, ele é amor e é um amor infinito. Deus é um amor infinito, incontável, incomensurável, ilimitado, incondicional. Tudo que a gente puder colocar como característica do amor de Deus, nós experimentamos nesse tempo, a partir do advento. Nós nos preparamos para experimentar do Natal de uma forma diferente de todos os anos, sempre de uma maneira nova, de receber Jesus de uma maneira nova. Jesus sempre quer chegar ao nosso coração, esperando que o nosso coração esteja mais disposto, mais preparado para o receber no Natal. Então, o tempo do advento, e de maneira particular nesse dia em que celebramos o Sagrado Coração, nos remete também a prepararmos o nosso coração para receber o Senhor, que é amor infinito, que é amor eterno, que é amor perfeito. Então essa realidade, né, própria de Deus, ou seja, de ser amor, ela nos mostra também que nós temos dificuldade de compreender o amor de Deus. Por quê? Porque Deus, né, Deus sendo perfeito, né, Deus sendo santo, Ele não está submetido às nossas fragilidades, ou seja, às nossas limitações, às nossas misérias, né, próprias da nossa natureza, próprias da nossa inclinação, próprias da maldade que há em nós devido ao pecado original, né, que nós trazemos em nós. Então, Deus ele não se submete à perfeição do amor de Deus. É por isso que nós temos essa dificuldade de entender. Por exemplo, não tem emoções, né? Deus não tem os sentimentos, as emoções, as carências que nós temos. Deus ele não sofre, Deus ele não padece porque ele é impassível.
Ele é impassível diante da dor, ele é impassível diante da tristeza. Então, muitas vezes nós temos a dificuldade de compreender o amor de Deus. Mas quando nós ouvimos que Deus, um Deus que é imutável, um Deus que é impassível, que não padece, que não tem emoções e paixões como nós temos, como nós trazemos, nós cheios de apetites, né? Apetites carnais, vamos dizer assim, principalmente nesse tempo de final de ano, que vai se aproximando do Natal, em que nós somos muitas vezes tomados, né? Tragados pelo materialismo e é presente, e são celebrações e festas de família e tudo mais. Então, Deus Deus não se submete a isso. Deus está muito acima disso, né, na sua perfeição. Então, Ele que não padece, que não tem emoções e nem paixões, isso soa para nós como uma certa indiferença diante do que nós somos, né? Como se Deus mesmo fosse, né, um ser indiferente a nós, indiferente, sabendo das nossas fragilidades, das nossas limitações. E como que é possível que Deus nos ame, né, mesmo nos vendo sofrer, e não sofra também? Como que Deus me ama se Ele não sofre? Porque a gente costuma dizer, né, quem ama sofre, toda pessoa que ama de verdade é porque de fato ela sofre por aquilo. Se eu amo, eu sofro. A mãe que olha para o filho, o que mostra que ela ama concretamente o seu filho? Porque ela sofre por ele, ela é capaz de sofrer por ele. Essa é a prova do amor. Mas como que Deus ama se Ele não sofre? Essa é uma pergunta. Mas essa pergunta eu quero deixar para a gente poder já ir meditando e refletindo, para que a gente possa continuar essa partilha, essa meditação no segundo bloco do nosso programa, né? Que o Espírito Santo possa nos ajudar. Por que Deus, Ele ama, mas Ele não sofre? Como que Deus pode nos amar sem sofrer? Se Ele é impassível à dor, se Ele é imutável diante da dor. Pense nisso, reflita um pouco sobre isso, né? E fico com essa pergunta de Jesus para aqueles dois servos. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Vós acreditais que eu posso os amar mesmo sem sofrer, mesmo sem padecer, mesmo sendo um Deus imutável? Fique com essa pergunta e logo a gente vai continuar a meditar, a ruminar essa palavra e trazer para a oração, para a vivência concreta da nossa vida, através da contemplação. Já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva e estamos partilhando, né, nessa primeira semana do tempo do Advento. E eu deixei uma pergunta, né? Como que Deus é capaz de nos amar sem sofrer? Se Deus é imutável, se Deus é impassível, inalterável diante da nossa dor, como que é possível que Ele se importe conosco? Como que é possível que Ele não seja indiferente a nós, não sofrendo por nós? Olha,
Deus, para que nós enxergássemos, e aqui a gente pode pegar um gancho no Evangelho, né? Onde a nossa cegueira precisa muitas vezes ser curada para que de fato nós possamos acreditar nesse amor de Deus por nós, nesse amor perfeito de Deus por nós. Deus, para que nós víssemos o quanto Ele nos ama e como meio de nos salvar, Deus assumiu a nossa humanidade. Olha que maravilha. Olha que maravilha desse mistério. Qual que é a forma de Deus provar de forma concreta de que Ele nos ama? Se fazendo homem como nós, assumindo a nossa humanidade. Só assim nós conseguiríamos ver e enxergar que de fato Deus ama. Ele se fez homem como nós para assim sofrer e mostrar o seu amor por cada um de nós. Então, foi a encarnação, foi justamente a encarnação onde Deus tomou para si a nossa humanidade, para que esse amor infinito que Ele pudesse se manifestar também de forma humana. E como que Deus se manifestou de forma humana? Através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós estamos à espera, o qual nós estamos, né, na vigilância através da oração, na prontidão desse tempo do advento que exige de nós essa prontidão, essa vigilância, essa oração para a espera, né, para essa manifestação do Deus encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus ele veio, digamos assim, para falar a nossa língua, né, para falar de maneira mais clara, para que nós o compreendêssemos. Ele veio, se fez homem, se encarnou para que nós compreendêssemos, para que o seu amor se tornasse visível a nós. Então, para que nós, Deus, ele desceu até nós como uma mãe que se reclina sobre o berço e a fragilidade da criança, como uma mãe inclinada sobre o berço, quando ela põe o rosto bem perto da criança, para que essa, vendo né, o rosto da mãe, possa sorrir e fique iluminada, né? Eu vivo essa experiência com os meus dois últimos filhos, né, o Bento e o Bernardo, né? Quando a gente fixa o olhar neles, quando a gente se aproxima a face, né, a nossa face da face deles, e eles, né, abrem aquele sorriso, né, ou seja, acolhem, né, eles se sentem iluminados. É assim, Deus fez assim, Deus precisou fazer isso para que de fato nós o reconhecêssemos, né, reconhecêssemos o seu amor, que o seu amor é perfeito, que de fato Deus nos ama com esse amor, né, incondicional. Então, meus irmãos, é fantástico esse mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se inclinou até nós, o Deus que nos iluminou com a sua presença, o Deus que ilumina as trevas do nosso coração, o Deus que nos faz sorrir, porque quando nós vivemos a experiência, né, de recebê-lo em nós, em nosso coração, nós não há alegria que possa superar essa alegria da experiência do amor de Deus por nós. Essa é a verdadeira alegria. Essa é a felicidade completa, né, que Deus nos proporciona, né, entregando e se fazendo carne, se encarnando. Então, essa é a primeira coisa. Deus ele não é indiferente a nós, né, sabendo das nossas limitações, da nossa capacidade de entender. Por isso ele se fez carne. Por isso o amor é a segunda coisa, o amor feito carne, o amor se fez carne. Então, foi isso, né, que Deus fez por nós. Ele que ama de modo infinito e perfeito, lá do alto dos céus, quis que nós soubéssemos o quanto somos amados, o quanto você é amado, meu irmão, o quanto a sua família é amada, o quanto os seus são amados. Muitas vezes, pelo fato do nosso amor ser um amor meio que mercenário ainda, um amor que espera, né, algo em troca, um amor que ama, mas esperando algo em troca, um amor condicionado, limitado, muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse amor perfeito de Deus, porque o nosso amor ele é limitado. Então,
Deus quer, através dessa experiência com o Verbo encarnado, dessa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo que se fez carne, o amor que se fez carne, é que nós vamos compreendendo tudo isso para de fato compreender que Ele assumiu a natureza humana justamente para que nós compreendêssemos. Nós na nossa limitação, nós nas nossas resistências, nós com todos os nossos pecados, com as nossas paixões, nossos desejos desenfreados, nós muitas vezes entregues à superficialidade, sem conseguir se aprofundar, sem conseguir conhecer a Deus como Deus o quer ser conhecido, sem conseguir amá-lo como Ele o deseja ser amado. Então, eis que o grande mistério que nós vamos celebrar no Natal, no Natal nós vamos celebrar, nós iremos todos nós celebrar o mistério de Deus que se fez homem, o mistério do amor infinito que se pôs no coração humano. Que fantástico, né? Um Deus tão grande que se colocou num coração humano, um coração limitado, um coração que ama com dificuldade, que tem dificuldade de amar, que não sabe amar, ou que pensa que sabe amar, porque hoje o amor ele tá tão banalizado na sociedade, no mundo, nas famílias, que parece que tudo é amor. E na verdade, o mundo tem vivido um amor relativizado, um amor mentiroso, um amor mesquinho, um amor egoísta, enquanto a encarnação do Verbo, o Natal, esse mistério de Deus que se fez homem, vem trazer toda a verdade, toda a luz para que nós compreendamos essa grande alegria de ver um coração humano, o de Jesus, que é capaz de amar de forma infinita. É possível amar, meu irmão, minha irmã. E o tempo do Advento é o tempo de nos preparar, é o tempo de pedir a Deus a graça de amar de verdade, de amar por Deus, de amar os irmãos, de amar a família, de amar os seus, de perdoar, de liberar perdão, de entender que eu preciso amar. Se eu quero amar a Deus, e se eu amo a Deus de fato, Deus me deu as pessoas para que, de forma concreta, eu consiga superar as minhas limitações, superar as minhas fragilidades, as minhas misérias e amar de verdade. Então essa é a grande alegria, Jesus num coração humano, com um coração humano consegue amar de forma infinita, ou seja, que é capaz de amar de forma perfeita, tão próximo de nós. Jesus se fez tão próximo de nós. O Natal é isso, é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o Deus que se faz conosco. E nessa primeira semana do tempo do Advento, Deus já começa a preparar o nosso coração. Claro, todos os tempos litúrgicos são importantíssimos, mas esse tempo do Advento, de maneira particular, é um tempo, de fato, de nós confirmarmos a nossa conversão, confirmarmos tudo aquilo que nós viemos ouvindo, nesse tempo, nesse tempo litúrgico, nas liturgias de todo esse ano, todas as festas, memórias, todas as solenidades que nós celebramos, na Páscoa que nós vivenciamos esse ano, na Quaresma que nós vivenciamos esse ano, para que o tempo do Advento seja esse recomeço de novo, de renovar as forças para amar a Deus e para entender, para compreender como Deus nos ama. Então, Deus teve essa capacidade de transpor-se, transpor esse muro que nos separava, que nos impedia de entender esse abismo que havia entre Deus e o ser humano. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para que tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de compreender, ou seja, Ele é a ponte. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Jesus é a ponte, Ele é o grande pontífice. Ele é o pontífice perfeito, que nos faz transpor essas misérias, essas limitações, esses muros que nos impedem de nos unir a Deus. Ou seja, Ele é alguém. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Então, durante o tempo do Advento,
durante o tempo de Advento, em que nós vamos preparar o nosso coração para essa vinda, para essa presença de Deus, né, na nossa alma, no nosso coração, vamos olhar para esse coração bondoso de Jesus, esse sagrado coração de Jesus nessa primeira sexta-feira, para que aquele menino do presépio, aquele menino Jesus, né, que nós preparamos o presépio na nossa casa, ou nos presépios que são preparados nas igrejas, para que esse Deus feito de forma tão frágil, tão amoroso, tão pequenino, possa se manifestar a sua onipotência, o seu poder, a sua força, o seu domínio em nós, né, em meio a impotência do presépio, a miséria, a pobreza do presépio. Ali, né, nós sabemos que Ele se importa com cada um de nós. Então, sabe, meu irmão, minha irmã, quando você olhar para um presépio, nesse tempo de preparação para o Natal, lembre-se, Deus está ali. Deus está ali, Deus se preocupou comigo. Mesmo ali olhando para aquela impotência, mesmo não vendo forças, não vendo poder, não vendo glória, não vendo realeza ali, nos presépios em que nós vamos nos deparar nesse tempo, saiba, há um Deus ali. Há um Deus que é capaz de, ali em toda a fragilidade, nos amar, né, de maneira infinita, de maneira eterna, porque o amor de Deus, ele é eterno. Esta é a notícia que nos redime, que nos perdoa. Essa é a notícia, esse é o conhecimento redentor. Esse conhecimento nos redime, nos salva. O saber que dele eu sou amado, saber que o céu é o meu amigo, saber que Jesus é o Deus conosco, é o Deus que não nos deixa sozinho, que está sempre conosco. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te ajudar ainda mais a se preparar nessas próximas 3 semanas do tempo do Advento, para que nós de fato consigamos ser aquilo que nós precisamos ser e amar a Deus como assim Ele deseja. Que Deus abençoe, vamos que vamos, né? Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Deus abençoe você, até o nosso próximo programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.